Olá pessoal, na aula de Química Orgânica de hoje nós vamos falar sobre as substituições do tipo radicalar. As substituições radicalares elas se dão principalmente nos alcanos pela substituição de um dos hidrogênios do alcano por algum outro elemento. Vamos ver uma forma simples aqui de como ocorre o mecanismo. Como é um mecanismo radicalar, no nosso substrato existe uma quebra homolítica da ligação, ou seja, o A sai com seu elétron e o B também sai com seu elétron. Em seguida, nós temos um ataque de um radical livre, por exemplo, X aqui, em cima do B, formando agora o nosso substrato, o BX, e deixando o A saindo na forma de radical livre que pode ou não participar de uma reação posterior. Como a nossa substituição é do tipo radicalar, nós precisamos ter alguma substância que promova essa cisão homolítica do substrato e da substância que vai reagir com o substrato. No caso das substituições radicalares, essa substância vai ser a luz. Então a luz ela vai provocar uma cisão homolítica das ligações dos reagentes. Bom, agora nós temos que pensar onde esse cloro vai entrar dentro desse substrato. Ele pode entrar em algum desses carbonos aqui. Bom, vamos marcar aqui os tipos de carbonos que nós temos. Nós temos esses três aqui como sendo carbonos primários, esse secundário e esse terciário. O que nós precisamos ver é uma ordem de reatividade para os carbonos do tipo primário, secundário e terciário. Essa ordem se dá primeiro o terciário, depois o secundário e depois o carbono primário. Além disso, existe uma ordem também de preferência para as halogenações, né? Os flúor, eles são os mais reativos, depois nós temos os cloros, depois nós temos os bromos, depois nós temos os iodos. Essa seria a ordem, né, por reatividade em relação à eletronegatividade. Só que o flúor e o iodo, na verdade, por motivos distintos, eles não fazem essa reação de halogenação. Então nós ficamos somente com o cloro e o bromo podendo fazer essa reação de halogenação. A justificativa para os carbonos terciários serem mais reativos quando nós tratamos de substituições radicalares se dá pelo fato deles serem o carbono que tem a menor carga. Se nós olharmos para esse carbono primário aqui, qualquer um desses três, nós temos que esses carbonos eles têm uma carga de menos 3, já que eles estão ganhando 3 elétrons dos hidrogênios que estão ligados a eles. Se nós olharmos esse carbono secundário, esse carbono ele tem uma carga de menos 2, ganhando 2 elétrons dos hidrogênios que estão ligados a eles. E esse carbono terciário aqui, ele possui uma carga de menos 1, ganhando apenas 1 elétron desse hidrogênio aqui embaixo que está ligado a ele. Portanto, ele é o carbono que possui a menor carga. Isso facilita a reação, a substituição do tipo radicalar. Os outros carbonos eles seriam preferenciais para reações não radicalares, eletrofílicas ou nucleofílicas, que nós vamos tratar em outras aulas. Então, na nossa cloração, nós vemos que nós podemos fazer o ataque em cima de um desses carbonos, primário, secundário e terciário, só que o ataque preferencial vai se dar em cima desse primeiro carbono aqui, nesse carbono terciário, com a saída de um hidrogênio desse carbono e a entrada de um cloro. E como produto secundário, vai ser formado o HCl. Nós também podemos ter uma nitração, que é a reação do alcano com o ácido nítrico. O ácido nítrico funciona como se fosse OH e NO2. Então, vai fazer a entrada de um grupo nitro, né, que é o nosso NO2, em cima do nosso carbono terciário, que vai perder hidrogênio junto com OH do HNO3, vai sair na forma de água.
Nós também podemos ter uma sulfonação, que é a reação do alcano com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, da mesma forma que o ácido nítrico, é como se liberasse um OH. E esse carbono aqui do alcano vai liberar um hidrogênio. Esse hidrogênio com esse OH do ácido sulfúrico também vão sair na forma de água. A principal reação que nós vamos ter com a substituição radicalar é a chamada síntese de Wurtz. A síntese de Wurtz ela se dá em cima de aletos de alquila, né, que são esses compostos aqui, que nós temos um aleto ligado a um radical do tipo alquil, no final com a formação de um alcano. Né? Nessa síntese, o que nós vamos fazer é pegar um aleto e reagir esse aleto com sódio, por exemplo. Esse sódio vai arrancar esse bromo do aleto, formando a NaBr, e deixando esse carbono aqui, esse carbono 2 aqui, na forma de um radical livre. Se nós fizermos isso com outra molécula, nós também vamos tirar esse bromo, sair na forma de NaBr, e deixar esse carbono como radical livre. Radicais livres são extremamente reativos, porque eles querem logo que esse elétron daqui faça uma paridade, né? Faça alguma ligação. Então, esses dois carbonos vão reagir e vão formar esse composto aqui. Perceba que se nós fizéssemos a reação, essa síntese, com aletos distintos, por exemplo, vamos supor que nós fizéssemos a síntese com esse daqui, esse aleto que tem 2 carbonos e esse aleto que tem 3 carbonos. Se nós fizéssemos a reação dos dois com sódio, nós geraríamos esses dois radicais livres aqui, né? O propil e o etil. Agora o que nós podemos fazer é juntar esses dois radicais fazendo todas as combinações possíveis. Né? Então nós podemos juntar 2 etis, nós podemos juntar 2 propis, ou nós podemos juntar um etil com um propil. Então, no final, o produto dessa reação daria 3 compostos distintos. Nós teríamos o butano, vindo da reação entre 2 etis. Nós teríamos o pentano, vindo da reação entre um etil e um propil. E nós teríamos o hexano, vindo da reação entre 2 propis. Vamos voltar aqui e falar rapidamente de volta da halogenação. Vamos supor como exemplo a cloração do propano. Como nós vimos, os carbonos terciários têm uma reatividade maior que o secundário e têm uma reatividade maior que o primário. Quando a gente fala que tem uma reatividade maior, não quer dizer que, por exemplo, se nós tivermos um secundário, como nós temos aqui, não quer dizer que os primários não reajam. Não, quer dizer que o secundário ele vai ter uma porcentagem maior ao final dessa reação aqui. O legal para as substituições em alcano é que nós conseguimos estimar a porcentagem desses compostos aqui no final da reação. A gente vai fazer essa estimativa através da velocidade média relativa com que esses carbonos eles são substituídos. O que nós temos? O que nós sabemos é que a velocidade de reação do carbono terciário está para 5, assim como a velocidade de reação do carbono secundário está para 3,8, assim como a velocidade do carbono primário está para 1. Como nós podemos ver, a velocidade do carbono terciário é maior que a do carbono primário, e a do terciário também é maior que o secundário, que é maior que a do primário. Bom, o que nós vamos ver agora é como calcular a proporção entre essas duas substâncias formadas aqui. A proporção entre essas duas substâncias ela vai depender do número de carbonos primários, secundários e terciários que nós temos e da velocidade de substituição desses carbonos. Então, a razão que nós vamos ter entre o 1-cloropropano, que é esse primeiro aqui, e o 2-cloropropano, vai ser o número de carbonos primários que nós temos, no caso para formar o 1-cloropropano. São 3 carbonos aqui e 3 carbonos aqui. Então, nós temos um total de 6 carbonos passíveis de serem substituídos para formar o 1-cloropropano.
Para formar o 2-cloropropano, nós temos 2 carbonos, 2 aqui pertencentes ao carbono secundário. Esse valor nós vamos ter que multiplicar pela proporção da velocidade, ou seja, nós vamos ter 1-cloropropano na proporção de 6 vezes 1 e o 2-cloropropano na proporção de 2 vezes 3,8. Se nós fizermos as contas, isso dá 6 sobre 7,6, percentualmente 44,56%. Isso quer dizer que o 2-cloropropano ele se apresenta numa proporção de 56%, enquanto 1-cloropropano se apresenta numa proporção de 44%. No caso dessas duas substâncias, elas são bem parecidas, as porcentagens. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós falamos sobre substituições radicalares, que são substituições que ocorrem principalmente nos alcanos, e também sobre a síntese de Wurtz, que é uma substituição radicalar que acontece em haletos de alquila. Até a próxima aula.